posso falar que realmente o esparadrapo tem a função de alívio de dor. Mesmo Não, porque... sempre equilíbrio mesmo, né? Sim, mesmo porque a balancinha do paciente está assim, né, em desequilíbrio na primeira sessão. E o corpo dele está adaptado dessa forma. O que a gente vai fazer? A gente vai forçar um reequilíbrio desse sistema. E no forçar esse reequilíbrio, o paciente também pode relatar um aumento da dor dele. E quanto tempo você vai colocar num ponto determinado, Sim. articular, muscular, ou um ponto de acupuntura que seja? Quanto tempo que é necessário ficar com esse esparadrapo? Agora eu ia pedir antes de ele responder, se você pudesse mostrar Vou e mostrar. respondendo, Vou mostrar, daqui a vou mostrar. pouquinho. Tá, pras então pessoas normalmente a gente faz 2 sessões por semana. Então uma pessoa que chega para mim na segunda-feira, eu aplico e deixo até quinta-feira pelo menos. Então de 48 a 72 horas o esparadrapo faz efeito. Lembra da balancinha? Então, e outro detalhe, o paciente chega pra gente como se ele fosse uma cebola, né? Então por quê? Por exemplo, eu tive um entorse de tornozelo hoje, não tratei. Tá? Amanhã eu peguei uma caixa no chão de mau jeito, tá certo? Criei uma outra lesão. Ou seja, é uma lesão em cima de uma outra lesão. Aí viajei, fui para um hotel, dormi num colchão ruim, tá? Criei uma outra lesão em cima de uma outra lesão, em cima de uma outra lesão. Ou seja, o paciente é uma cebola. Qual que é a nossa função dentro do método RMA? É fazer a regressão desses desequilíbrios. Hoje, se a Diana chegar para mim, eu vou tratar a casca mais externa dessa cebola. Né? Eu tratando, reequilibrando essa casca mais externa, numa segunda sessão, a Diana vai vir, a gente vai estar avaliando, eu vou tratar a casca que vai aflorar, a casca mais interna. E assim por diante, até chegar no núcleo. Cheguei no núcleo, equilibrei o núcleo, acabo o tratamento pelo método RMA. Aí eu vou entrar com outros recursos, dependendo da situação, dependendo da lesão do paciente. Certo. Tá bom? E quando você fala lesão, é o desequilíbrio em si, não necessariamente um rompimento muscular, um rompimento articular, nada disso, mais grave. Ou poderia até ser. Você pode até fazer alguma coisa, mas assim, não vai ter a proposta de correção. Tá. Né? Não vai ter numa lesão, por exemplo, num rompimento de ligamento, você não vai tratar com esparadrapo. Você pode fazer um pronto-socorro e mandarem para um profissional habilitado para estar tratando isso aí. Né? Então, basicamente isso. Mas serve para diversas situações. Né? O método RML serve, por exemplo, na área de ortopedia, serve para as algias. Né? A pessoa fala, algias são dores. Né? E ites, né, são inflamações. Então, dorsalgias, dor na dorsal, cervicalgia, dor na cervical, as tendinites, as tenossinovites, né? As lesões no esporte a gente consegue tratar, né? Então, diversos problemas do esporte a gente consegue tratar. Uma coisa interessante também que a gente atua é na saúde ocupacional. Né? O grande fantasma de vários profissionais é tratar LER, lesões por esforços repetitivos. Por que o pessoal está tendo dificuldade de tratar essa LER? Por causa do foco de tratamento. Então, às vezes a pessoa está com uma dor no punho e a causa, por exemplo, está no tornozelo e no joelho. O paciente até estranha, fala, poxa, mas você está tratando meu tornozelo e meu joelho, mas se ali é a causa, a gente vai tratar ali. Né? Então, qual que é o problema hoje em dia? Agora eu ia pedir para você mostrando. Nós temos, infelizmente, mais 3 minutos de programa aproximadamente. Então. Diana, vamos ficar sentado aqui mesmo? Vamos ficar aqui. Então, assim, eu vou mostrar que um esparadrapinho pode estar interferindo no nosso sistema musculoesquelético. Tá? Então eu vou pedir para a Diana esticar um pouquinho os cotovelos, isso. E eu vou fazer esse movimento aqui, Diana. E aí eu queria que a câmera pegasse aqui, ó. Que tem uma diferença. Estica bem o cotovelo, estica bem os dedos, ó. Que tem uma diferença entre uma mão e outra. Tá? Eu estou fazendo a mesma força nos dois punhos dela. Tá certo? E eu vou aplicar em 2 lugares estratégicos aqui o esparadrapinho, para a gente tentar corrigir o que a gente chama de cadeia do membro superior. Né? Então vamos colocar aqui, ó. Vamos colocar e vamos ver a diferença. Faz novamente da mesma forma, vou fazer a mesma força, ok? Olha, o que tinha de desequilíbrio, equilibrou-se, tá certo? Através de 2 pontos. Vamos fazer o inverso para ver se tem uma diferença? Olha, eu coloquei aqui nessa região, tá? Que a gente chama região lateral. Eu vou passar esse esparadrapo aqui para a região medial. Está trabalhando com músculos, não com os pontos de acupuntura. Na realidade, eu estou trabalhando com cadeias articulares. Estou trabalhando com as articulações. Então, ó, vamos ver se tem uma diferença agora aqui. Eu coloquei de uma forma, a gente viu que corrigiu, né? Estou colocando de uma outra forma agora. Olha o que aconteceu com a cadeia articular dela. Piorou mais do que o primeiro momento. Né? Então, só para mostrar para vocês que o esparadrapo tem um efeito. Né? E é imediato mesmo. O efeito da correção é imediato. Se bem que precisa ficar aquelas 48, 72 horas para a gente corrigir esse sistema que está em desequilíbrio. Agora, a dor do paciente depende.
depende de quantas cascas ele tenha lá, né, a casca da cebola. A gente vai corrigir até o núcleo. Quando a gente corrigir o núcleo, vai desaparecer por consequência a inflamação, o edema, o hematoma, a dor dele. Aí sim, por consequência de um reequilíbrio do sistema. E você atende como fisioterapeuta e também você dá cursos desse método? Nós damos cursos no Brasil todo, né, sobre o método. Então, aos finais de semana, cada final de semana a gente está num cantinho do país, né, e atendo, né, na minha clínica, eu e meu sócio, nós temos uma clínica e atendemos sim. Nós vamos colocar aqui na tela teu endereço, teu site. E quanto tempo para ter uma formação, né, nesse sistema que você criou, né, junto com o teu companheiro, com o teu sócio? Tá. Você disse o nome dele, Sérgio? Ricardo Gílio. Então, assim, o nosso curso é dividido em 3 etapas. São 7 dias, né, mas divididos em 3 etapas, porque tem muita informação nova. Certo. Informação que o pessoal não conhece. Então, tem que ser uma digestão lenta, né, das informações. Então, assim, o primeiro módulo são 3 dias, o segundo módulo são 2 dias e o terceiro módulo são 2 dias. Mas, de uma forma geral, assim, são 60 horas para completar o curso com a gente. E esse curso seria dado só para fisioterapeutas ou ele é aberto? Ele é dado só para fisioterapeutas porque é uma técnica que, se a pessoa não conhecer biomecânica, fisiologia, anatomia, fica complicado o entendimento. Agora, na sua visão, por exemplo, se a gente coloca esse mesmo esparadrapo num ponto conhecidíssimo dentro da medicina chinesa, que é o IG4. Perfeito. Teria também alguma função, como se fosse substituir uma agulha? Nossa, ótima pergunta. As pessoas têm utilizado bastante, a gente acabou descobrindo através do tempo que a gente consegue substituir a agulha pelo esparadrapo. Né? Tanto é que na clínica mesmo a gente não trabalha com agulhas. Nós fazemos acupuntura lá, mas fazemos acupuntura com os esparadrapos. Então tem uma forma de você tonificar ou sedar os pontos de acupuntura através dos esparadrapos, sim. E coloquei correta a posição ou precisa modificar? Não, precisa. Tem um direcionamento assim. Se você quer tonificar, então, por exemplo, nós temos o meridiano que você falou, o intestino grosso, né? Que ele vem aqui e ele sobe. Então ele tem uma linha, o meridiano que ele tem uma linha que ele sobe aqui. Se eu quiser tonificar, o ponto IG4 ele fica exatamente aqui. Se eu quiser tonificar esse ponto, eu coloco uma dessas 2 tirinhas aqui, ó, alinhado com o meridiano. Certo. Se eu quiser sedar esse ponto, eu vou colocar ele de forma diagonal em relação a essa linha do meridiano. E a medicina chinesa tem essa característica, né, de trabalhar com tonificar, que é energizar um ponto, ou sedar, que é tirar a energia do mesmo, não é? Perfeito. Fazer circular, né? Puxa, professor, doutor, né? Muito obrigado pela tua participação. Achei muito interessante. A Diana hoje acabou recebendo. Eu adorei. E eu não recebi, mas é algo, principalmente para... esse programa é gravado aqui em São Paulo, então, apesar de ele estar viajando muito, mas São Paulo tem uma carga muito grande de estresse, de tensão, de dores musculares, a postura incorreta, muitas vezes, de se sentar no automóvel. Então fica aqui uma dica muito interessante mesmo. Muito obrigada. Obrigado. E vocês em casa aguardem que logo em seguida teremos um outro assunto muito importante, muito interessante para nosso dia a dia. Até já. Sejam bem-vindos, estamos de volta ao programa Momento Zen. E o Momento Zen, esse programa, ele tem o objetivo de esclarecer você que está nos assistindo o que é que acontece nesse mundo que nós titulamos Zen. E hoje nós vamos estar apresentando uma técnica nova, que é uma técnica que tem a proposta de prevenir a saúde, de prevenir também dores e também ajuda a realinhar o corpo. E para falar dessa técnica, que é o Seitai, mais conhecido hoje como o novo Seitai, nós estamos aqui com o professor Goto. Tudo bom, professor? Tudo bom? Fale um pouco sobre essa técnica, que é a técnica do Seitai. Bom, novo Seitai, né? Novo Seitai, isso. Então, ele surgiu no Japão no início da década de 80, né? Seu idealizador, Kanichi Takagi. Então, muita pessoa tinha dor, né? E com massagem convencional não conseguia aliviar a dor, né? Então ele estudou a fundo, após anos de estudo, chegou à conclusão de que toda dor prevém de desalinhamento esquelético ou nas articulações, né? E essa técnica, que é o novo Seitai, ela usa também instrumentos, é isso? Também pode ser feito manualmente ou com instrumento. Porque, então, o antigo Seitai, o que fazia o antigo Seitai? Ele usava manobras específicas, é isso? Não, é porque o antigo Seitai ainda não tinha muita assim, causa, né? Ele fazia manobra específica,
mas tem muita coisa que não melhoraram.